Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui mais uma vez, com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Amém? Meus amados, tudo é permissão de Deus. Meus amados, algumas coisas que acontecem na nossa vida que nós não gostaríamos de acontecer, que nós não gostaria que acontecesse com a gente, mas infelizmente acontece. Às vezes uma perda, às vezes uma luta, às vezes uma perseguição, e tudo isso acontece, sabe para quê, meus amados? Para nos ensinar. Tudo isso acontece para nos dar sabedoria. Tudo isso acontece para poder nos alicerçar. Tudo isso acontece para nos ensinar a resolver os problemas. Nada é por acaso. Nada é em vão. Tudo que acontece na nossa vida, meus amados, nós não podemos de maneira alguma desprezar. Como, por exemplo, você passa por uma luta. Lembre-se de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi humilhado da maior forma e foi parar no Egito como escravo. Mas acontece que o tempo passa. E o que é que José se tornou lá no Egito? José se tornou governador. E depois, José não guardou mágoa do seu irmão. É incrível, amados, o que os problemas nos proporcionam. Nós não queremos passar, mas os problemas nos ensinam. Os problemas nos dão aula. Os problemas nos fazem ser melhor. Os problemas fazem com que nos tornemos alguém mais preparado para a vida. José, quando chegou a ser o governador do Egito, depois, com o tempo, Deus permite que os seus irmãos vá lá comprar mantimento. E quando eles chegam lá, é incrível. Os irmãos sabem, José fez algumas provas com ele e tal, mas depois José prepara um banquete, chama os seus irmãos e se revela para ele dizendo: sabe quem eu sou? Eu sou José, aqueles que vocês venderam. E cada um dos irmãos dele começou a dizer: não, eu imagino, né? Não foi culpa minha, não. Não, me perdoe e tal. José, não se preocupe, não. Se preocupe, não. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque vocês já estão perdoados. Se vocês não tivessem me vendido, eu não tinha chegado aqui. Então Deus tem os seus planos. Deus sabe o que faz. Deus sabe, meus amados irmãos, o que importa para nós é não desprezar aquilo que acontece na nossa vida como lição. Precisamos aprender com essas coisas. Que se nós não aprendermos, nós nunca teremos vitória. Se nós não aprendermos com as lutas, com as dificuldades, com as provações, nunca seremos bem-sucedidos. Acredite nisso. Olha a vida de Davi. Davi, rei de Israel. Mas antes disso, Davi era rechaçado pela família. Por isso, colocaram Davi no campo para cuidar de ovelhas. E segundo a história vai dizer que para cuidar de ovelhas, eles escolhiam sempre os menos favorecidos da casa, porque ia estar lá no mato, ia estar lá no perigo. Então, Davi, Davi, vai cuidar das ovelhas. E Davi ficou lá. E enquanto Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, Deus preparou Davi. Deus permitiu que chegasse leão, Deus permitiu que viessem o urso, Deus permitiu inúmeras coisas. E Davi foi vencendo, foi lutando e vencendo. Ninguém viu. Quando chegou o tempo de lutar contra o gigante Golias, ele disse: eu tenho experiência. Eu tenho experiência, eu vou lutar contra esse filisteu. Quando o gigante filisteu usou a arma que ele estava usando contra o exército de Israel, que era a palavra, ele estava vencendo Israel no grito, fazendo com que Israel desmaiasse de medo dele pela afronta, porque ele dizia: dê-me um homem com tanta segurança. Quando ele olhou para Davi e disse: vou lhe matar, menino. Davi disse assim: você vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ô irmão, o gigante caiu. Davi derrubou o gigante.
Agora, quem poderia imaginar que um menino como aquele poderia derrubar um gigante? As lutas prepararam Davi para ser quem ele foi. Mais tarde, Davi se tornou rei de Israel. Você lembra de Daniel? Daniel foi tirado da sua terra para ser levado a uma terra pagã, a uma terra que adorava-se a outros deuses. Foi tirado do meio da família, do meio da parentela, foi tirado da casa de Deus. Porque lá, onde eles estavam, onde eles moravam, era onde estava o templo. Só que é lindo isso. Daniel não negociou seus princípios. Quando ele chega em Babilônia, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Olha que coisa linda, irmão. Era como que Daniel estivesse dizendo assim: não estou na minha terra natal. Não posso cultuar como cultuava. Eu não posso estar perto dos meus pais. Mas eu vou manter a minha convicção. Vou manter a minha fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, em direção ao seu povo, em direção ao templo do Senhor. Sabe o que aconteceu com Daniel, irmão? Tentaram fazer de tudo, acabar com Daniel de todas as formas. Ele é forasteiro, está aqui nessa terra, ele está se destacando porque o rei passou a amar Daniel. Daniel é inteligentíssimo. Daniel era um homem que enchia os olhos de qualquer outro. Porque era um homem inteligente, um homem dedicado. E a Bíblia diz que Daniel passou a dirigir províncias. Passou a se destacar. Aí disseram: vamos matar. Coloca ele dentro da cova dos leões. Quando chegou lá, irmão, o leão não pôde tocar em Daniel. Não pôde tocar. Daniel tornou-se um dos homens mais importantes da Babilônia. As coisas, meus amados, é necessário pararmos para analisar todas as coisas. Paulo disse: todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Se você está passando por uma provação, meu querido, acredite. Deus está te ensinando. Deus está te preparando. Não despreze esse momento. Tem pessoas que quando começam a passar por uma prova em uma igreja, em uma casa, em um trabalho, em uma empresa, em alguma coisa que você faça parte, aí diz assim: vou sair desse lugar. Porque no outro tempo era um lugar tão cheio de paz, era um lugar tão bom, e agora está assim, assim e assim. Eu quero dizer para você, meu querido, saia não. Saia não. Porque esse momento é o momento que Deus escolheu permitir que esses problemas viessem contra você. Sabe para quê? Com uma finalidade. A finalidade é de te preparar para o que Deus vai te dar além. Não despreze, não, os ensinamentos. Não despreze. Quando Paulo se converteu, por exemplo, Pedro disse: aqui Paulo não prega. E Pedro fechou a porta para Paulo, irmão. Disseram: isso é um impostor. Ele aqui não vai pregar, não. Tudo bem. Paulo ficou no lugarzinho dele. Ficou no cantinho dele. Depois, um dia estavam todo mundo orando, o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu na casa, aí disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Eu imagino Pedro dizendo: oxe, ele, sim, toda a perseguição, toda a porta fechada que fecharam para ele. Agora o Espírito Santo diz: chegou o tempo de abrir. Então Deus permite, meu amado. Se você está sendo provado, é permissão de Deus. Não coloque culpa no A, não coloque culpa no B. É Deus que está te provando. Deus usa coisas, Deus usa pessoas para te fustigar, para te apertar, para te humilhar, sabe? Para você aprender a lidar com situações. Porque Deus quer você preparado. Porque quando Ele colocar você no lugar que Ele te prometeu colocar, você vai estar pronto. E se você não passar pelas provas, pelas adversidades,
Você não estará apto para assumir aquilo que Deus quer que você assuma. Você lembra de Jesus? Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, não. Foi o Espírito Santo que conduziu, que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele precisava ser testado. Ele precisava ser testado para ver se ele estava apto a vencer os problemas, a vencer as coisas e depois estar pronto. E Jesus foi. E a Bíblia diz que ele foi tentado nas 3 áreas mais difíceis da nossa vida. E venceu Satanás. Venceu com o quê? Venceu com a palavra. Venceu com a palavra. Deus permite que alguém te humilhe. Deus permite que alguém venha humilhar você. Um soberbo talvez queira humilhar você, te ensinando o caminho da humildade. E às vezes a gente não quer entender, a gente quer se achar muito especial, muito importante. A gente diz, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. É só olhar para Jesus, irmão. O que Jesus passou, nada do que ele passou, ele mereceu. Mas ele passou para nos ensinar. E depois que ele passou por tudo, ele disse, eu vos dei exemplo em tudo. Em contrapartida, ele estava dizendo, tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, façam também. Então não despreze não, querido. Não despreze de forma alguma os ensinamentos de Deus. Porque tudo é permissão de Deus. Você só pode passar de ano no colégio se você passar nas provas. Se você não passa nas provas, infelizmente você vai ter que fazer recuperação. E se você não conseguir passar na recuperação, ainda existe uma misericórdia. Tem a ré-ré. E se você não conseguir passar na ré-ré, infelizmente você vai ter que continuar no mesmo ano. Você vai ter que continuar estudando a mesma série. Você vai ter que ficar, mais uma vez, na mesma série. Então, meu querido, repetir de ano, passe, aprenda. Aprenda com os problemas. Ninguém aprende na bonança. A gente aprende nos problemas. Quando os problemas vêm, a gente arranca experiências. Que experiências começam a aparecer, a fluir de dentro de nós. Entendeu, querido? Então é aí que eu quero dizer para você. Você não pode perder o foco e colocar a culpa no A, no B, no C, porque está acontecendo aquilo. Deus permitiu. Se Deus não permitisse, nada disso aconteceria. E só está acontecendo porque Deus permitiu. Dê glória para Deus. Dê glória para Deus, irmão. Com Jó não foi diferente. Quem foi que tirou de Jó? Riqueza. Quem foi que tirou de Jó? Saúde. Quem foi que tirou de Jó? Os gado, os camelos, os jumentos. Quem foi que tirou de Jó? A família, os filhos. Foi o diabo. Foi o diabo. Deus permitiu, o diabo tirou. Só que quando Jó cai no chão, raspa a cabeça e ele diz, Deus me deu, Deus tomou e bendito seja o nome do Senhor. Alguém pode dizer, oxe, mas não foi Satanás que tirou? Jó não quis dar glória para Satanás. Jó disse, ele só tirou porque Deus permitiu. Então Deus me deu e Deus tomou. Pronto. Nele não vai entrar na história. E a gente sabe que foi Satanás que tirou por permissão de Deus. Mas Jó disse assim, nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu eu vou voltar para lá. E bendito seja o nome do Senhor, porque Deus me deu e Deus tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que ficam dizendo, é o Satanás. Tem gente que fica dizendo, foi fulano de tal, usado pelo Satanás que fez isso e tal, e aquela coisa toda, irmão. Dê glória a Jesus. Você está passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa luta, por essa guerra, por essa borrasca na família, no trabalho, na empresa, onde quer que você esteja. Você está passando por isso? Foi permissão de Deus para te ensinar.
quando acontece na minha vida, é permissão de Deus também para me ensinar. Às vezes nós não vigiamos e às vezes queremos resolver do nosso jeito. Queremos ir à perguntar por quê, para quê. A gente quer tirar satisfação. Mas Jesus está permitindo essas coisas na tua vida, na minha vida, que é para a gente aprender. Porque Deus tem algo maior, melhor para nós e que nós só podemos nos apossar dessas coisas, com certeza, depois que passarmos pela prova. Amém, meu querido? Não despreze as lutas, as provas, elas te ensinarão muito e te darão muitas experiências. Amém? Que Deus continue abençoando tua vida, ricamente, grandemente, para a glória do nome de Jesus. Amados, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos com os teus amigos, os teus vizinhos, com os teus familiares e com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa reflexão, essa palavra, e assim nos ajude a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Queridos, você quer ser uma bênção, compartilha e ajude alguém a entender os planos de Deus para a vida dele. Amém, querido? Paz do Senhor e até a próxima. Tchau.